areia, pedra e muito, muito calor. Foi no meio do deserto do Atacama, no Chile, que aconteceu a maior história de 2010. Maior do que a Copa do Mundo na África do Sul e até mesmo que o terremoto no Haiti e no próprio Chile. Uma história que, na verdade, começou como uma tragédia, mas terminou como um verdadeiro milagre. A história dos 33 mineiros. Deserto do Atacama, o lugar mais árido do mundo. Aqui, o ar seco é lei. Os moradores dessa região podem passar uma vida sem ver chuva. São cerca de 1.600 quilômetros de extensão e 180 de largura, espremidos entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, na região norte do Chile. É como se de Florianópolis a Brasília houvesse um estreito território feito apenas de areia e pedras. E claro, muitos minerais, principalmente ferro e cobre. Não é à toa que o Chile é o maior produtor de cobre do planeta. E foi nessa mistura de pó e metal que Deus decidiu atuar. Na manhã do dia 5 de agosto, uma quinta-feira, 33 homens entraram nas profundezas da terra em busca de cobre e ouro. O lugar, uma mina localizada no meio do deserto, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Copiapó, capital da região do Atacama. No entanto, um desabamento no início da tarde mudaria a vida desses 33 mineradores e faria a pequena mina San José ganhar as manchetes do Chile. Primero pensé lo peor. Yo pensé que ellos estaban muertos. Bueno, en realidad, de primero yo creo que toda la gente pensó que ellos no estaban vivos. Lo mismo pensé yo pensé que en realidad ellos no estaban con vida. Fue complejo, sobre todo al momento de llegar allá y ver ese ambiente desolador y de mucha angustia que había entre los familiares. Terror, no sé, angustia. ¿Te dio miedo? Miedo. No tanto miedo, sino un poco angustia, pero no miedo. Pensar en Dios nomás. Invocamos a Dios, Él nos dio fuerza para soportar los días que no estaban, que no se sabía que estaba ocurriendo arriba, pero sí algo nos ayudó de adentro, algo nos protegió esos días. A angústia tomou conta do coração de muitas famílias. Mas ainda maior que essa dor era a esperança de que os mineiros seriam encontrados e com vida. Não à toa, esposas e filhos vieram até a mina para acompanhar os trabalhos de resgate de perto, montando um acampamento. O ministro de Minas do Chile, Laurence Gobourn, e o presidente do país, Sebastián Piñera, também se apressaram em dar uma atenção especial ao caso e às famílias. Dia e noite, as equipes de resgate cavavam buracos, tentando localizar o refúgio onde os trabalhadores podiam estar abrigados. Então, na manhã de 22 de agosto, 17 dias após o desmoronamento, uma máquina perfuradora alcança uma profundidade de 688 metros. Os funcionários da equipe de resgate ouvem batidas na máquina. Era o som da esperança. Momentos depois, a sonda volta do fundo da terra. Preso a ela e em meio a muita lama, cartas e um bilhete, capaz de provocar sorrisos e gritos de alívio em corpos já cansados de tanto procurar vida debaixo do pó. Gracias, weón. Gracias, weón, gracias. Ay, mi amor. Gracias, amigo, gracias, weón, gracias. Gracias por todo o apoio de vocês, weón, gracias, weón. A emoção era evidente até mesmo no pronunciamento oficial do presidente Sebastián Piñera. Estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día.
de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina. Y es el mensaje de nuestros mineros, que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol e abraçar a seus familiares. Se a esperança de encontrar os mineiros vivos tinha diminuído com o passar dos dias, ela renasceu no momento em que o bilhete foi encontrado. E com uma força contagiante, era o desastre começando a se transformar em milagre. La esperanza es vida, y fue eso. Ya no, digamos, al menos no estábamos derrotados, sino ya iban por nosotros. Eso era lo más importante que esperamos. La esperanza había que mantenerla más viva todavía porque lo habían solamente encontrado, así que teníamos que seguir con la fe y con la esperanza de que luego lo íbamos a sacarlo. O ministro Goulburn e o chefe da operação de resgate deram o prazo para que os mineiros fossem finalmente tirados do fundo da mina, de 3 a 4 meses. A partir de agora, a espera para ver os mineiros serem resgatados provocaria um misto de angústia e esperança. Trabalho, oração e confiança em Deus eram, a partir de agora, a fórmula do sucesso. A história dos 33 mexeu tanto com os chilenos que era possível encontrar dentro dos jornais até mesmo pôsteres com os rostos dos mineiros. Mas também mensagens de força e fé. A expectativa com o resgate aumentava com a mesma intensidade das cartas e contatos por vídeo feitos pelos mineiros. A câmera utilizada foi enviada pela mesma sonda que enviou água e suprimento durante todo o processo de resgate. Na primeira gravação, todo o refúgio onde eles estavam abrigados é mostrado e os mineiros se apresentam. É possível perceber que o espaço era grande, sem aperto, cerca de 1 quilômetro de galerias para se locomover. Ya, buenas noches, señor ministro. Acabamos acá con los compañeros de reunirnos y juntarnos para ver el mensaje muy hermoso que usted nos ha enviado y agradecerle por la preocupación que ha tenido la gente y usted, especialmente el gobierno, de nosotros. La verdad que estamos muy orgullosos, muy felices de ser chilenos y estamos más felices y orgullosos de ser mineros. Saludos, señor ministro. Soy Darío Segovia. Saludos a toda la gente. Los apoyamos aquí igual. Saludos, Pedro. Muchos cariños a toda la gente que está trabajando afuera. Muchas gracias. Saludos para todos. O momento em que um dos cilindros com mantimento chega até o fundo do refúgio é registrado. Livros, música, cartas, água e alimentos são mostrados para todo o mundo. Uma demonstração clara de que estavam bem e com saudade dos familiares que esperavam do lado de fora. O vídeo é finalizado com o grito de guerra que ficaria marcado como um dos símbolos dessa história. A história do desastre, a espera das famílias e os trabalhos de operação começavam a parecer um roteiro de filme da vida real. Assim, não apenas a imprensa chilena passou a se interessar pelo caso, mas veículos de comunicação de todo o planeta. A modesta cidade de Copiapó, com cerca de 130 mil habitantes, viu chegar um exército de jornalistas de diferentes partes do globo. A maioria venían de cubrir conflictos, sobre todo en Medio Oriente, y llegaban acá sorprendidos por el operativo de rescate, sorprendidos porque los mineros estaban vivos, habían sobrevivido esos 17 días y también sorprendidos por la cantidad de colegas que estaban acá. O acampamento começou a se transformar em uma pequena cidade. Até mesmo uma escola foi organizada pelas autoridades para os filhos pequenos dos mineiros que esperavam pelo resgate junto com mães e irmãos. Nesse cenário de tantos dias de espera, era natural que as famílias precisassem de apoio, mas não simples palavras de conforto. Precisavam ouvir de uma esperança real, que durante séculos da história se mostrou presente na vida dos homens, a presença de Deus. Para esta missão, Deus começou a falar ao coração de um homem. Mi esposo andaba muy angustiado. Incluso en la noche no dormía bien, se levantaba pensando, yo tengo que hacer algo. Y yo le decía, espera, tranquilízate, le decía yo, el Señor te va a decir si tienes que hacer algo, espera que Él te indique. Había noches en que no podía conciliar el sueño y efectivamente mi esposa, ella notó eso y me arrodillaba a orar a la 1 de la mañana, a las 2 de la madrugada, Señor, ¿qué puedo hacer para poder ayudar a la familia?
y todo lo fui confiando en el Señor. E foi confiando em Deus que o pastor Parra foi até o acampamento onde estavam as famílias dos mineiros e a imprensa de todo o planeta. Uma vez lá, Deus mostrou a ele o que poderia ser feito para levar esperança e paz para as famílias angustiadas pela espera. Había mucha gente, muchos familiares habían venido, pero habían pocos voluntarios. Ya se había levantado un campamento, un comedor, y entonces había que servirle comida a 200, 300, 400 personas y sin embargo habían 3 o 4 voluntarios. Dios me puso en el corazón que trajera a los conquistadores, los desbravadores, para que ellos vinieran a ayudar a servir la comida, jugar con los niños, entretener a los niños que prácticamente pasaban todo el día solos y aburridos en este lugar. Além da ajuda voluntária e da companhia para as crianças, orações, palavras de conforto e mensagens de esperança da Bíblia foram oferecidas a todas as famílias. Fuerza, señora Daniela Herrera, a todos sus compañeros abajo, que tengan fuerza de lo alto para resistir, que usted les dé la salud mental, física, espiritual para resistir, mi Señor. Com o passar dos dias, o trabalho de apoio às famílias foi ganhando mais voluntários. Músicas, vigílias e momentos de oração se tornaram cada vez mais comuns entre aqueles que habitavam o acampamento no deserto, que atendia pelo nome de Esperança. Quien es creyente tiene certeza, toda la vida es una belleza. Quien es creyente tiene certeza, bate los 3, amén. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Nas músicas que nós fazíamos naquele momento de oração, no lado da fogata, cantando de noite, com o frio, com essa neblina que desce de noite, não é? A gente chorando, cantava, batiam as palmas e diziam glória a Deus, glória a Deus. Realmente foi um momento muito impactante. Y subimos a la mina y fue una experiencia muy hermosa, porque sentimos que la presencia del Señor sí estaba ahí, estaba manifestándose en las mismas familias, porque las familias de los mineros en ningún momento perdieron la fe, en ningún momento ellos dejaron de tener fe en Dios, que ellos estaban vivos. Uno, cuando no es cristiano, tiene el pensamiento de que son coincidencias, pero viendo con los ojos espirituales y cristianos uno siente que la presencia del Señor está en todos lados, y más cuando hay necesidad y cuando la gente le pide a Dios, porque en la palabra del Señor dice pedir, Dios dará. Cuando uno pide con certeza que se va a cumplir, Dios se siente con uno y se siente la presencia del Señor. Hubieron momentos que se perdió la esperanza, pero una vez que ya lo encontraron, a mí no me cabe la menor duda de que el milagro está hecho por el Señor y ahora tener que seguir orando para que el Señor termine la obra, para que ellos puedan salir con vida y ver la luz del día. A mensagem de paz e conforto precisava chegar aos corações daqueles que estavam na situação mais difícil, embaixo da terra. E para falar de forma clara aos mineiros, não havia nada melhor que a própria palavra de Deus. Mas como enviar uma Bíblia para o refúgio? Afinal, o diâmetro dos materiais enviados precisava ser de no máximo 7 centímetros, algo um pouco menor que o tamanho de 2 palitos de fósforo. Mas nada é impossível para Deus, muito menos o tamanho de uma Bíblia. Cada Biblia va dedicada con el nombre del minero y va una frase donde dice estamos orando por tu rescate, y también van textos de las escrituras destacados como por ejemplo esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.